pessoal, bem-vindos ao canal Anytime TV. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um jumbo da TWA em um voo de rotina de Nova York a Paris, na França. De repente, ele explode e mergulha em chamas no Atlântico. Há mais de 200 pessoas a bordo. Foi atingido por um míssil? É uma bomba? Ou uma avaria mecânica catastrófica? Hoje, usando uma simulação avançada de computador, revelaremos o que houve de errado com o voo 800 da TWA. Desastres não acontecem simplesmente. São uma cadeia de eventos inevitáveis. Conheça os detalhes e acompanhe a contagem dos segundos fatais antes do desastre. Segundos fatais. O desastre do TWA. Estados Unidos. Cidade de Nova York. Aeroporto John F. Kennedy. 17 de julho de 1996. A segurança é rígida no aeroporto mais movimentado de Nova York. Hoje, milhares de pessoas passarão pelo JFK em cerca de 1000 voos. Todos eles são alvos potenciais de ataques terroristas. Ali perto, em Manhattan, o terrorista Hamza Youssef está na Corte Federal dos Estados Unidos. Está sendo julgado pela tentativa de explodir o World Trade Center com um carro-bomba de 600 quilos. Ele também é acusado de planejar uma conspiração para matar centenas de inocentes com bombas plantadas em 12 aviões americanos. O FBI sabe que muitos membros da célula terrorista de Youssef encontram-se à solda e ainda podem fazer de aviões o seu alvo de ataque. Estamos em estado de alerta máximo nos Estados Unidos. Recebemos muitas ameaças, centenas delas. Duas jovens universitárias de Macon, na Geórgia, se dirigem hoje para o JFK. Becky Olsen tem 20 anos e é grande amiga de Michelle Becker, de 19 anos. Elas estão animadas, estão indo a Paris para o casamento de uma amiga comum, seguido de férias pela Europa. Os pais das garotas aprovaram a viagem. Elas estavam muito animadas. Sabiam que ia ser uma aventura maravilhosa. Elas diziam que ia ser a melhor coisa depois de bolo de chocolate. Esta seria uma viagem super especial. O pai de Michelle, Walter Becker, economizara a milhagem suficiente para fazer o upgrade das meninas para a primeira classe. Na época, a primeira classe era de primeira mesmo. E elas sabiam que iam aproveitar tanto a ida quanto a volta. 4h31 da tarde. O Boeing 747, que seria o voo 800 da TWA para Paris, chega ao JFK. É um jato de 25 anos, com mais de 16 mil voos realizados. Caminhões-tanques chegam para abastecer o avião. A equipe de solo bombeia 114 mil litros de combustível A para os 6 tanques de asa. É mais que suficiente para o voo até Paris. O maior deles, o tanque central da asa, pode ficar como está, quase vazio. Próximo a Baltimore, em Maryland, Jamie Hurd, de 29 anos, termina um trabalho de última hora na oficina da família. Pode apanhá-lo na terça. Muito obrigado. Há 2 anos trabalhando aqui, Jamie informatizou o escritório de seu pai, Jim. Ele nos fez sair da Idade Média para a Era Moderna. Jamie está indo a Paris para juntar-se à sua namorada Hope, que está lá em um intercâmbio. É o seu primeiro voo para a Europa. No Terminal 5 do JFK, Michelle Becker liga para pedir um conselho à sua mãe. Oi, mamãe. A TWA está oferecendo incentivos financeiros para quem pegar um voo noturno. O que acha? Teríamos vantagens se pegarmos esse voo. É um dilema. As garotas não querem arriscar-se a perder o upgrade grátis, mas, como estudantes, precisam do dinheiro. 6 da tarde.
212 passageiros embarcam no voo 800 dentro do horário para a decolagem às 7 horas. Entre eles está Jamie Hurd. Faltam 8 horas para encontrar a namorada Hope. O chefe da tripulação, esta noite, é o capitão Steven Snyder. Com 4.700 horas de voo em jato 747, ele é um dos pilotos mais experientes da TWA. Voando com Snyder, o capitão Ralph Kevorkian, outro veterano da TWA. 7 da noite. O capitão Snyder e a tripulação estão prontos para decolar, mas há um problema. Uma passageira não está a bordo, mas suas malas foram despachadas. Em 1998, o Pan Am 103 explodiu em pleno ar sobre a cidade de Lockerbie, na Escócia, matando 270 pessoas. Terroristas despacharam uma mala contendo uma bomba, mas não embarcaram. Desde então, os aviões não podem decolar com bagagem cujo proprietário não esteja a bordo. A decolagem é atrasada enquanto o pessoal de solo procura a passageira faltante. Lá fora, a temperatura é de 28 graus Celsius e no asfalto do pátio de manobras, a temperatura do jumbo é alta. Os minutos passam e as unidades de ar-condicionado sob a fuselagem mantêm os passageiros refrescados. 50 minutos são passados e ainda não há sinal da passageira misteriosa. Às 7h59, o pessoal do portão de embarque contacta a tripulação. TWA, voo 800. Desculpe-me pelo atraso. A passageira já estava a bordo. 8h19. Finalmente, o capitão Kevorkian aciona o manete do 747. O voo 800 decola com 1 hora e 20 minutos de atraso. A rota do voo 800 da TWA atravessará parte do espaço aéreo mais congestionado nos Estados Unidos. E também margeará o limite de uma zona militar americana ao sul. A torre de controle mantém os voos à distância de qualquer espaço aéreo restrito durante testes de armas. 8h31. O voo 800 sobe em direção ao céu. O piloto David McLean, da East Winds Airlines, está pilotando um 737 para Trenton, em Nova Jersey. Ele vê o jumbo à sua frente. Era uma noite bonita, boa visibilidade. O tráfego é intenso ali, é preciso atenção. A torre de controle autoriza o voo 800 a subir para o próximo nível. TWA 800 à esquerda, seguindo para vetor 050, subindo acima do tráfego. Voando para 15.000. Tripulantes e passageiros acomodam-se para o voo. Então, subitamente, deviam ser 200 ou 300 pessoas a bordo. Pensei que fosse uma bomba. Com 20 minutos de um voo de rotina do JFK para Paris, o voo 800 da TWA explode em uma imensa bola de fogo. Para o controle de tráfego aéreo, o voo 800 desaparece de repente das telas do radar. O piloto da East Winds, David McLean, avisa a torre de controle. Ele explodiu a uns 4.800 metros de altitude e mergulhou na água. O controle de tráfego aéreo tenta o contato com o voo 800 pelo rádio. TWA 800, está ouvindo? Não há resposta. TWA 800, está ouvindo? A terrível verdade começa a se revelar. TWA 800, câmbio.
Milhares de metros abaixo, um helicóptero da Guarda Aérea Nacional em missão de treinamento é surpreendido pela explosão. Eu olhei por cima do ombro esquerdo e vi a explosão no céu descendo sobre mim como uma cortina. Os destroços incandescentes do avião começam a cair ao redor deles. Muita coisa estava em fogo, as chamas podiam ser vistas. Agora, a tripulação do helicóptero está em perigo. Se os destroços atingirem as pás do rotor, eles também poderão cair na água. Tínhamos de sair dali. O helicóptero se afasta em segurança e segue em busca de socorro. Na base, o Major Mike Noyes se prepara para assumir o comando do helicóptero e seguir para o local do acidente. Foi uma descarga de adrenalina. Íamos procurar sobreviventes. Ele sabe que é possível sobreviver a uma queda de avião na água. A temperatura do mar está em torno de 18 graus Celsius. Se houver pessoas na água, elas poderão resistir por até 8 horas. A guarda costeira de East Moriches, em Long Island, recebe o aviso da queda de um avião. Eles saem a toda para o mar. O primeiro a chegar é o helicóptero de resgate da Guarda Aérea Nacional. O mar abaixo deles está em chamas. Era uma fogueira de uns 600 metros de comprimento e com chamas de no mínimo 3 metros de altura. Enquanto isso, relatos sobre o desastre começam a aparecer nos noticiários. Temos as últimas notícias sobre o acidente desta noite com o voo 800 da TWA. O avião caiu no mar em Long Island, Nova York. Entre os que assistem à TV estão Aurelie e Walter Becker. Eles se dão conta de que é o voo de sua filha Michelle. As primeiras fotos feitas do helicóptero mostravam os destroços e as chamas saindo da água. Eu disse, oh meu Deus. Então, Aurelie Becker se recorda da ligação que Michelle fez do aeroporto. Acha que devemos pegar o voo mais tarde? Eles devolvem a diferença. Michelle disse à mãe que a TWA estava oferecendo um incentivo financeiro para quem pegasse um voo noturno. Aurelie se recorda horrorizada que aconselhou Michelle e a amiga Becky a continuar. Se está gostando do vídeo, não deixe de se inscrever e deixar o like. Obrigado, galerinha. Continuem agora com o vídeo. No voo 800. Agora ela reza para que as garotas tenham ignorado o conselho. Eu imaginava que talvez elas tivessem decidido pelo outro voo. Aurelie liga para a casa de Becky e fala com o pai dela, Donald Olsen. Como vai, Aurelie? Becky não telefonou sobre uma troca de voos? Donald diz que não. As garotas não ligaram. Então, Aurelie disse para ligar a TV, pois um avião havia caído. Um avião 747 explodiu em pleno ar, cerca de 32 quilômetros ao sul de Long Island, Nova York, mergulhando no Atlântico. As famílias se dão conta de que Michelle e Becky estavam nesse voo. Agora, o que podem fazer é assistir às cenas horríveis, impotentes. Mas ainda tem esperança de que as garotas tenham sobrevivido ao acidente. Nós conversamos, nos abraçamos, choramos e dissemos: as meninas são atléticas, boas nadadoras. A busca e o resgate são um pesadelo. A procura é por sobreviventes. Eu disse a Becky para nadar muito. A noite toda. Famílias em todo o país e fora dele vivem um pesadelo. A única esperança é que em alguma parte das águas enegrecidas, seus entes amados se agarrem à vida até que possam ser resgatados.
A caminho de Paris, saindo de Nova York com 230 pessoas a bordo, o voo 800 da TWA explode e mergulha no Atlântico em chamas. 2 horas mais tarde, na escuridão profunda, equipes de resgate vasculham o oceano à procura de sobreviventes. Após 3 horas de buscas, ninguém entre as centenas de pessoas que faziam parte das equipes de resgate consegue encontrar alguém com vida. Eles cobriram 13 quilômetros quadrados de mar. Fica patente que as 230 pessoas a bordo morreram no acidente. A equipe de resgate do helicóptero volta para a base. Fizemos o possível naquela noite para encontrar algum sobrevivente. E voltar de mãos vazias foi doloroso. Blow. 5 da manhã. O sol nasce sobre um oceano coberto de destroços do voo 800. Equipes de barco levam pedaços do acidente para a estação da guarda costeira em East Mauritius. As equipes de resgate recuperaram 73 corpos, mas nenhum sobrevivente. O pai de Jamie Heard, Jim, se dá conta de que não há esperança alguma de que seu filho de 29 anos esteja vivo. É uma época ruim da vida. Só se pensa em uma coisa. E eu só pensava em encontrar Jamie e trazê-lo para casa. As notícias chegam ao FBI e ao diretor assistente de Nova York, James Kallstrom. Kallstrom imediatamente suspeita que a queda do avião não foi acidente. Minha intuição me dizia que fora obra de um criminoso, um terrorista. Menos de 12 horas após o voo 800 ter mergulhado em chamas no mar, os investigadores examinam o local do impacto. Mesmo policiais calejados como Kallstrom ficam chocados com a destruição. Jamais esquecerei os destroços espalhados por quilômetros. Os pilotos que estavam próximos quando o jato explodiu dizem aos agentes do FBI que aconteceu do nada. Mas testemunhas do solo relataram algo altamente suspeito. Umas 50 ou 60 pessoas ligaram dizendo terem visto coisas no céu. Algumas as descreveram como se fossem bolas de fogo. Com o tempo, 258 pessoas dizem ao FBI que viram alguma coisa riscando o céu no momento em que o 747 desapareceu. Eu segui o traço de luz vermelha e laranja, movendo-se para a esquerda. 2 pessoas até conseguiram capturar a imagem. Uma foto mostra um rastro misterioso no céu. Outra parece mostrar um objeto na forma de míssil. Kallstrom contempla uma possibilidade horrível. O voo 800 fora derrubado por um míssil terrorista? Um ataque assim, a poucos quilômetros do continente americano, representaria um aumento da ameaça terrorista que paira sobre os Estados Unidos e o Ocidente. Os Estados Unidos forneceram ajuda de solo para o lançamento de mísseis aéreos para os defensores da liberdade islâmica no Afeganistão. Kallstrom sabe que muitas dessas armas estão agora nas mãos de terroristas decididos a atacar os Estados Unidos. Mas os lançadores têm apenas um alcance de 8 quilômetros. Uma vez que o voo 800 caiu a 13 quilômetros do litoral, um míssil desse tipo só poderia ter sido lançado do mar. A cena do crime era milhares de quilômetros quadrados de mar, de Long Island e do porto da cidade de Nova York. Foi um trabalho tremendo. New York City Harbor, and it was a massive undertaking. Hoje, revendo os eventos e mergulhando nas investigações, poderemos revelar o que realmente aconteceu com o voo 800. Uma simulação avançada de computador nos levará até onde nenhuma câmera pode ir, ao coração da zona do desastre. Agentes entrevistam 670 testemunhas. Eles verificam cuidadosamente o movimento de 20 mil aviões na área. Recolhem barcos roubados e abandonados para testes periciais. Mas não encontram pistas promissoras. Então a teoria do míssil sofre uma nova e surpreendente reviravolta. Boatos começam a circular na internet e na imprensa.
Eles contêm uma alegação extraordinária. O voo 800 da TWA fora derrubado não por terroristas, mas por um terrível acidente das Forças Armadas Americanas. Kallstrom fica sabendo que há 8 navios militares, 8 submarinos e 5 aviões militares a 550 quilômetros do local do acidente. Um avião P-3 e um submarino estavam no meio de exercícios de treinamento. Ele manda dezenas de agentes do FBI vasculharem todos os seus diários. Após semanas de verificações, eles concluem que nenhum míssil estava faltando e nenhum míssil fora disparado naquela noite. O FBI também analisou 2 fotografias suspeitas. Descobrem que, em uma delas, o fotógrafo estava virado na direção oposta ao voo 800. Técnicos concluem que o objeto fotografado era, na verdade, um aeroplano. Também descobrem que o rastro misterioso na outra foto é simplesmente um resíduo no filme. O FBI conclui que a teoria do fogo amigo não tem fundamento. Mas a história não acaba aí. Agora, Pierre Salinger, antigo secretário de John F. Kennedy, surge com uma intervenção surpreendente. Ele diz terem acobertado que o voo 800 foi derrubado por um míssil da Marinha dos Estados Unidos e ter evidências que provam isso. A 13 quilômetros de Long Island e a 37 metros de profundidade, mergulhadores da Marinha têm a tarefa monumental de recuperar os restos do voo 800 espalhados por uma área de 104 quilômetros quadrados. Enquanto isso, o FBI enfrenta uma nova e inquietante alegação. O antigo secretário de imprensa de John Kennedy, Pierre Salinger, afirma ter provas de que a Marinha Americana derrubou o voo 800 por engano. Temos certeza absoluta da veracidade do que estamos dizendo. Ele apresenta uma fita da torre do controle de tráfego aéreo mostrando um objeto misterioso próximo ao jato condenado. O que vemos aqui é um míssil prestes a atingir o voo 800 da TWA. Muitos, desconfiados do acidente, apoiam a afirmação de Salinger sobre o caso. Sua tese aponta para o míssil lançado pelo USS Normandy, um cruzador lança-mísseis da classe Aegis que estava a 340 quilômetros ao sul de Long Island. O FBI reexamina a atividade da Marinha Americana na área. Rapidamente descobre que o USS Normandy estava a pelo menos 160 quilômetros além do alcance dos mísseis que poderiam ter atingido o voo 800. Consideramos todas as ordens dadas no Normandy e em outros navios militares na região. Examinamos todos os submarinos no mar. Examinamos todos os aviões transitando na área, mesmo aqueles incapazes de disparar um míssil e derrubar um avião. Mas eles nada encontram. Cientistas analisam a fita do radar. Eles descobrem que os traços são apenas interferência, um fenômeno bem conhecido chamado fantasma de radar. São simplesmente imagens de 18 jatos voando nas proximidades. As afirmações de fogo amigo custam milhares de horas aos investigadores. Exasperado, Kallstrom opõe-se fortemente aos teóricos da conspiração em uma coletiva de imprensa. Podemos afirmar que examinamos cada possibilidade. As Forças Armadas desse país nada têm a ver com essa terrível tragédia. Uma bomba ou míssil terrorista ainda é uma das principais suspeitas da perda do voo 800. Mas a única forma de saber com certeza o que derrubou o avião é pela análise dos destroços. A tarefa cabe aos co-investigadores do FBI, a National Transportation Safety Board, ou NTSB.
Sua prioridade é encontrar os registros de voo do avião ou as caixas pretas. Desde o dia seguinte ao acidente, mergulhadores da Marinha vasculham a área dos destroços nas águas profundas de Long Island. É um trabalho lento e perigoso. O leito do mar está coberto de fragmentos cortantes como lâminas. 6 dias de busca e ainda não há sinal das caixas pretas. É possível que as correntes marinhas as tenham enterrado na areia. Então, no 7º dia, um mergulhador vê alguma coisa, um brilho alaranjado. O gravador de voz da cabine. Não é isso? Está vendo o sinalizador sobre ele? Tire uma foto dele. Está certo. Segundos depois, eles têm sorte novamente. O registro de dados do voo está a poucos metros dali. Conseguiu os dois? Ótimo. Os mergulhadores rapidamente levam as caixas para a superfície. Para evitar danos por oxidação, elas são mantidas submersas em água salgada. Para o investigador Bob Swan, do NTSB, é uma descoberta importante. Quando os mergulhadores trouxeram as caixas, todos nós do NTSB ficamos animados. Mas há um problema. As caixas estão retorcidas e abertas devido ao forte impacto. Os investigadores temem que haja poucas chances de que as fitas em seu interior estejam intactas, mas as levam para a sede do NTSB. Lá, eles esperam recuperar alguma coisa das gravações. Cuidadosamente, removem a fita da cabine de seu invólucro blindado para ouvi-la. Contrariando as chances, a fita está intacta e pode ser ouvida. TWA 800 à esquerda, seguindo para vetor 050, subindo acima do tráfego. Vetor 050 esquerdo, subindo. Eles analisam cuidadosamente toda a conversa do piloto e as leituras do registro de dados. Parando de subir a 13.000. Eles examinam os últimos segundos da fita, buscando alguma pista para a súbita perda do avião. Voando para 15.000. Mas às 8h31 e 12 segundos, a gravação se interrompe bruscamente. Seja lá o que tenha acontecido ao voo 800, os pilotos não tiveram tempo de reagir. O entusiasmo torna-se agora uma decepção amarga. A gravação de voz e os registros de dados não nos disseram nada. Agora, os investigadores têm de contar apenas com os destroços recuperados do jato para alguma pista. Se o voo 800 foi derrubado por uma bomba ou míssil, deixaria evidências. Os metalúrgicos do NTSB examinam os fragmentos sob microscópios de exames de elétrons. Eles estão procurando os micro-orifícios que os explosivos potentes deixam nas superfícies de metal. Como veterano da investigação do Panam 103, o metalúrgico Jim Wilde sabe exatamente como são os danos causados por uma bomba. Mas não há traços dela. Nós examinamos detalhadamente cada... Se está gostando do vídeo, não deixe de se inscrever e deixar o like. Obrigado, galerinha. Continuem agora com o vídeo. milímetro de cada pedaço, cada superfície, buscando traços, evidências de uma bomba ou de uma explosão. Não havia nada desse tipo no avião da TWA. Ao mesmo tempo, os peritos do FBI recolhem 9.000 amostras para análise química. Eles sabem que traços de explosivos resistem até debaixo d'água. Durante semanas, eles também não encontram nada. Então, o FBI faz uma descoberta significativa. Traços microscópicos de explosivo de origem desconhecida foram achados no voo 800 da TWA. Recebi uma ligação do nosso perito químico no local que achara traços diminutos de RDX e PETM, duas substâncias químicas encontradas em explosivos plásticos. which are two chemicals that are in plastic explosive.
Os investigadores finalmente estão chegando a uma explicação. Ao que parece, foi uma bomba. É uma descoberta extraordinária. Os traços resistiram durante semanas imersos em 37 metros de água do mar. Eles foram preservados sob um pedaço de fita gomada que prende o carpete. É uma forte evidência de uma bomba terrorista a bordo do voo 800. Mas Kallstrom ainda está cético. Não fazia sentido. A reação inicial foi, puxa, mas os fatos não faziam sentido. No revestimento recuperado não havia sinais de explosão. O FBI busca explicações na história do avião destruído. Eles examinam cuidadosamente as dezenas de ocasiões nas quais a TWA, entre os voos, alugava o avião a terceiros. Então, os agentes fazem uma descoberta importante. Apenas um mês antes do acidente, a polícia de St. Louis alugou o avião para o treinamento de cães farejadores. Os instrutores da polícia informam ao FBI que utilizaram RDX e PETM, exatamente as mesmas substâncias encontradas no acidente do voo 800. E eles também revelam que um dos dispositivos de treinamento pode ter deixado vazar pequenas quantidades de material explosivo. Os vestígios de bomba são reais, mas não foi a causa do acidente. A investigação criminal está em um beco sem saída. 6 meses após o desastre, o FBI ainda não encontrou evidências de um ataque de míssil ou uma bomba terrorista. Agora, o NTSB concentra-se em avaria mecânica irremediável como causa provável do acidente. No hangar em Calverton, Nova York, Jim Wilde e sua equipe começam a remontar o 747 com quase 1 milhão de pedaços que formam os destroços. Eles levam 3 meses para completar a seção central. A fuselagem está crivada de rachaduras. Para descobrir onde começou a desintegração do avião, Wilde primeiro precisa calcular a sequência das rachaduras. As fraturas mais antigas originam-se em um ponto da fuselagem, na longarina de asa dianteira, junto à parte inferior do avião. A sequência de rachaduras permite que Wilde descubra como o avião se fragmentou. As rachaduras na seção inferior do avião se irradiam, rasgando parte da barriga da aeronave. Sem a parte inferior da fuselagem, novas rachaduras sobem por ambos os lados do jumbo. Quando se encontram, o nariz do avião se parte. Agora, Wilde precisa descobrir o que provocou a rachadura inicial. Ele procura atrás do local onde as rachaduras começaram. É no lugar do maior tanque de combustível do 747, o enorme tanque central da asa. Ele tem o tamanho de uma garagem para 2 carros. Painéis de alumínio, chamados Spanwise Beams, dividem o espaço em seções. Wilde procura pistas. No interior do tanque, ele descobre algo inquietante. Uma série de pequenas rachaduras na dianteira do tanque, conhecida como longarina de asa. É uma descoberta extraordinária. Wilde acredita que foram causadas por Spanwise Beams chocando-se contra ela. É provável que esses danos tenham provocado uma explosão no interior do tanque. O impacto dessas rachaduras vergou e danificou os reforços, começando a partir a longarina dianteira da asa, continuando a rachar o avião a partir desse ponto. Wilde está convencido de que uma explosão no tanque central da asa deve ter sido a causa fatal da destruição da aeronave. O culpado óbvio pela explosão, o combustível do jato. Os investigadores examinam os registros de abastecimento no JFK e descobrem que a equipe de solo deixou o tanque central da asa do voo 800 quase vazio, com apenas 190 litros de combustível A para jatos. É só uma poça no fundo. Parece pouca quantidade de combustível para provocar danos tão grandes.
Mas Wilde sabe que o combustível A tem propriedades incomuns, como mostra este filme feito nos laboratórios de teste da Federal Aviation Authority. Em seu estado líquido, o combustível A não é altamente inflamável. Mas quando encerrado em um tanque e aquecido, ele se vaporiza, tornando-se de fácil ignição. Agora, os investigadores precisam descobrir se o combustível no tanque central da asa do voo 800 pode ter sido aquecido até o ponto de inflamabilidade. Eles sabem que logo abaixo do tanque central da asa localizam-se as unidades de ar-condicionado do avião. Elas produzem o ar frio da cabine utilizando o ar quente retirado dos motores do jato. A centímetros do fundo do tanque, o ar é quente o bastante para se cozinhar um frango. Os investigadores calculam que o ponto de inflamabilidade do tanque central da asa é incrivelmente baixo, apenas 35,8 graus Celsius. As unidades de ar-condicionado teriam aquecido o combustível a essa temperatura crítica. Para descobrir, os cientistas do NTSB e do FAA montam um experimento audacioso para reencenar o voo 800. Eles enchem o tanque central da asa de um 747 com 189 litros de combustível A e o ajustam com 90 sensores de temperatura. O avião fica na pista de Alcatrão com o ar-condicionado ligado por 2 horas e 45 minutos. Então o 747 decola e segue o mesmo perfil de subida do voo 800. É um risco calculado, mas não maior que o risco corrido por milhares de aviões diariamente. 12 minutos mais tarde, ele alcança 4.200 metros, o ponto no qual o TWA-800 explodiu. Os investigadores examinam as leituras dos sensores de temperatura e o que descobrem os deixa horrorizados. A temperatura no tanque central da asa é de 53 graus Celsius, 17 graus acima do ponto de inflamabilidade do combustível. O voo de teste mostrou que o tanque central da asa tinha se tornado inflamável. Para confirmar que poderia ter causado uma explosão forte o bastante para romper o tanque central de alumínio reforçado da asa, os engenheiros constroem um modelo em escala de 1/4. Eles o enchem com vapor de combustível de jato e provocam a ignição. A força da explosão é mais que suficiente para romper o tanque. Os testes puderam mostrar a pressão desenvolvida no tanque até chegar ao ponto de explosão. Mas os investigadores estão confusos sobre o que pode ter inflamado o vapor do combustível. Eles sabem que houve explosões em voos nos 33 anos anteriores, todos provocados por eventos dramáticos, tais como raios, sabotagem ou mesmo um motor que se soltou. Bob Swain investiga essas e outras dezenas de fontes de ignição mais potenciais. Ele conclui que a fonte de ignição tem de ser algo elétrico no interior do tanque de combustível. Descartamos várias fontes e sempre concluíamos que eram os cabos do sistema indicativo de quantidade de combustível. Os cabos vão do cockpit até os dispositivos de combustível no tanque central da asa. A fiação passa perto do topo do tanque de combustível em direção à seção terminal, como vemos aqui. Swain analisa a seção terminal e descobre que ela possui bordas perigosamente cortantes. Eram rígidas e cortantes o bastante para danificar o material isolante dos cabos. Swain suspeita que pode ter havido um cabo exposto no tanque de combustível. E isso criou uma fagulha perigosa. Mas há um enigma. Os cabos no interior do tanque de combustível são projetados para carregar uma voltagem muito baixa, baixa demais para causar uma fagulha. Swain acompanha os cabos do combustível no exterior do tanque. Aqui, eles se unem aos cabos de alta voltagem para a iluminação da cabine e outros sistemas da aeronave que passam em feixes pela barriga do avião de 25 anos de idade.
Ele examina melhor o que restou da fiação do 747 acidentado e de outros jumbos de idade similar e faz uma descoberta perturbadora. Ficamos chocados com as condições da fiação encontrada. Swen encontra restos de derramamento de combustível e fragmentos de metal cortante entre os feixes de cabos. Ele também encontra cabos desgastados, emendados com fita e até alguns com o material isolante danificado. Ele conclui que o estado precário dos cabos em 747s mais antigos poderiam fazer com que a eletricidade em alta voltagem passasse para os cabos do tanque de combustível e dali para o próprio tanque, causando um curto-circuito. As fagulhas resultantes inflamariam o vapor do combustível. Os investigadores sabem que há cerca de 1.200 747 em serviço no mundo todo. Qualquer um deles poderia estar voando com um defeito fatal, colocando milhares de passageiros em grande perigo. O NTSB acredita que a explosão de um tanque de combustível destroçou o voo 800 quando um curto-circuito causou uma fagulha mortal. Mas eles não têm prova. Curtos-circuitos geralmente não deixam traços físicos na fiação. A única esperança de provar essa teoria são as caixas pretas do avião, que contêm as únicas informações sobre o voo que restaram. À esquerda, seguindo para vetor 050, subindo acima do tráfego. A gravação de 13 minutos da cabine parece normal. Subindo para 15.000. Mas quando repetem a gravação, os investigadores ouvem uma coisa curiosa. Pouco antes de a gravação ser interrompida, há duas pausas minúsculas. Cada uma delas dura microsegundos. Mas são sinais reveladores de uma falha momentânea na força. É uma descoberta surpreendente. A pausa na gravação apoia a teoria dos investigadores de que houve um curto-circuito no voo 800 e que poderia acontecer em qualquer um dos outros 1.200 747 em serviço em todo o mundo. É a peça final do quebra-cabeça. Os investigadores agora sabem qual a provável cadeia de eventos que provocou a perda do voo 800 da TWA, que destruiu um jumbo de 300 toneladas em apenas 12 minutos de um voo de rotina e que deixou 230 passageiros e tripulantes a segundos do desastre. 12 minutos e meio para o desastre. O voo 800 decola. O ar-condicionado manteve os passageiros refrescados durante o atraso, mas também levou o combustível A no tanque central da asa ao ponto de inflamabilidade. O tanque agora contém quase 50 metros cúbicos de vapores de combustível altamente explosivos. O 747 é uma bomba voadora. Faltam 40 segundos. Voando para 15.000. Cabos danificados fazem com que uma corrente de alta voltagem passe para a fiação externa do tanque central da asa, dali penetrando no tanque. Quando a corrente passa por um cabo desencapado, ela passa para outra superfície de metal formando um curto-circuito. As fagulhas resultantes inflamam a mistura letal de combustível e ar. O desastre acontece. A explosão destrói um dos painéis internos e atinge a camada externa do tanque, batendo violentamente na fuselagem do avião. Com velocidade de 650 km por hora, o avião está voando sob pressão intensa. E a primeira rachadura na fuselagem se espalha rapidamente. Agora, rachaduras múltiplas espalham-se pelo avião. Em 4 segundos, elas se encontram destroçando o nariz do 747. O nariz cai na velocidade de uma bala. O restante do avião, com a maioria dos passageiros ainda nele, eleva-se a grande altura. Os investigadores creem que esse foi o rastro de luz que testemunhas viram cortando o céu. A 4.600 metros, a seção principal perde altura.
Uma minúscula fagulha derrubou o enorme jumbo, matando 230 pessoas. Passa-se mais de um ano até que todas as vítimas do acidente sejam identificadas, a maioria através de uma análise de DNA. As famílias das vítimas se unem para construir um memorial para seus entes queridos em Long Island. O monumento em Smith Point é uma obra de amor. Há um pedaço de mármore negro em seu centro, com os nomes de todos eles. É um lugar para Jim Hurd recordar seu filho Jamie. Aqui é o mais próximo que posso estar dele. Porque, na verdade, ele está no mar. Foi lá que perdeu sua vida. Quando a névoa se forma, de manhã bem cedo, pode-se sentir a presença de almas. O desastre foi um alarme para a indústria da aviação. A Federal Aviation Administration divulgou mais de 70 diretrizes para eliminar qualquer fonte possível de ignição acidental e melhorar o isolamento de cabos dos tanques de combustível. Elas afetam 7.500 aeronaves na frota americana. A Boeing implementa as ordens do FAA e também introduz um tanque de inércia de combustível, um sistema que completa os tanques com nitrogênio, impedindo que o combustível pegue fogo. O primeiro jumbo comercial equipado com um sistema de inércia voou no verão de 2005. E a partir de 2007, todos os aviões Boeing da série 7 utilizará a nova tecnologia. Versão Marshmallow São Paulo. Olá pessoal, espero que tenham curtido o vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Obrigada por assistir.